Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um dos senhores. Hoje nós temos esse bate-papo sobre a segurança jurídica do metaverso. Esse é um tema que nós temos que nos preocupar cada dia mais, é uma tendência, eu acredito. Muitos acreditam que isso seja modismo. Eu acho que isso veio para ficar. Hoje nós temos a doutora Paula Beckenkamp, que fala, doutora? Isso mesmo, Beckenkamp. Eu agradeço demais a senhora estar aqui conosco e vou pedir que a senhora se apresente, fale um pouco sobre a senhora, como a senhora chegou a ser especialista em segurança jurídica do metaverso, com uma coisa que é tão nova assim, né? Eu gostaria de escutar a senhora, que se a senhora se apresentasse, por favor. Tudo bem, obrigada. Bom, meu nome é Paula Beckenkamp, eu sou advogada, o meu escritório é aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 45 anos, então já estou formada há bem mais de 20 anos aí. E eu não comecei no direito digital, até porque quando eu me formei não existia isso, né? Mas a minha carreira, eu andei por várias áreas diferentes, sempre tentando ir em direção à tecnologia, né? Atualmente eu sou especialista em proteção de dados, tá? Com certificação internacional, e isso leva necessariamente ao estudo sempre do direito digital. E das leis, né, que orbitam aí nesse universo, inclusive as leis internacionais, porque a nossa legislação brasileira é muito baseada na legislação internacional, principalmente a europeia, né? Então, a questão de entrar a legislação e saber como aplicar no metaverso, ela veio naturalmente, principalmente por causa das empresas que eu atendo, né? Porque o metaverso é um ambiente virtual que é dominado por pessoas, obviamente, e as leis são feitas para as pessoas. Então, a gente tem que ver quais leis a gente já consegue utilizar dentro do metaverso e como é que a gente transita toda a nossa legislação ali dentro, enquanto não há coisas mais específicas. A nossa legislação é bem vasta, então a gente tem muita possibilidade ali de conseguir ir adequando. Uma das empresas que eu atendo é a AAA, do Ricardo Amorim, que é uma empresa de inovação e tecnologia, dentre outras que eu atendo também dessa área, e aí é necessário que se faça constante atualização sobre inovação e tecnologia. Eu faço alguns pareceres sobre, parecer jurídico, né, para dar uma segurança para alguns projetos no metaverso. Então, acabou que me deram o título de especialista jurídica em metaverso, embora isso atualmente não exista nenhum curso que dê uma certificação e não existe muito pouca literatura sobre o assunto, então o pessoal que trabalha nessa área é muito autodidata mesmo. E a experiência vem galgando aí esse título para o pessoal que trabalha com isso, né? Eu posso começar a responder perguntas, eu imagino, tá, que muitos já saibam bastante coisa sobre o metaverso, tanto porque investem já e compram terrenos, como o Milton, como porque assistiram a palestra do Juan Pablo, né, que falou especificamente sobre o metaverso. Então, o Juan é um amigo querido, eu trabalho com ele, inclusive, em projetos do metaverso dele, e aí fornecendo parecer jurídico. E o que eu gostaria de falar ali sobre a segurança, por exemplo, de quem compra um terreno no metaverso, são as NFTs, né? Que então agora a gente vai abordar. Não é um mundo sem lei, né? Como pensam. Mas, pode falar, Marcos. Não, perfeito, doutora Paula. O que eu sugeriria se a senhora concordar? Eu acho que metaverso é um assunto tão novo. Nós temos aqui o Reinaldo do mercado Bitcoin, que deve entender bastante disso. O próprio Milton já faz muitos investimentos no metaverso, mas eu acredito que a maioria, como eu, seja leigo. O que eu iria sugerir para se a senhora concordar? Que a senhora falasse, até porque a gente é tão leigo no assunto que, de repente, a gente não sabe nem o que perguntar num primeiro momento. Bom. O que eu sugeriria como dinâmica? A senhora tocar nos pontos importantes, nos pontos que podem, num primeiro momento, gerar problemas, gerar insegurança jurídica, como fazer para se proteger nesse sentido, e depois a gente abriria para perguntas e respostas. O que a senhora acha? Pode ser, não tem problema. E eu sugiro também que cada um dos presentes que tiver interesse em perguntar, que utilizem o chat para fazer as perguntas e a gente abre
então, para a pessoa perguntar oficialmente. Nós vamos seguindo a ordem aqui. A senhora concorda com isso? Concordo, pode ser. Então, a senhora está com a palavra. Ok, obrigada. Então, gente, primeiro, então, eu vou falar brevemente sobre o metaverso, né? Que eu não sou o Juan Pablo aqui que falou só sobre metaverso, mas para explicar, assim, de maneira bem simples, o metaverso é um ambiente virtual, né? Que ele não é uma coisa nova, ele foi falado em livro já lá em 1982, tá? Todos aí devem ter filhos, ou a maioria já devem ter visto os filhos jogando num ambiente metaverso, mas não sabe o que é. O metaverso é um ambiente virtual, tá? Agora o CEO do Facebook, né, transformou ele, então, em Meta, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E o que ele quis com isso, né? Ele, na verdade, trouxe para nós e para todo mundo a informação de que o metaverso, ele não é uma rede social em si, como inicialmente se pensou e como se pode dizer do Facebook e o Instagram, por exemplo, tá? O metaverso, ele traz um sentido muito mais comercial. As redes sociais deixam de ser sociais e passam a ser grandes redes comerciais, tá? Então, o metaverso são ambientes virtuais criados por algumas empresas, tá? Temos exemplo, então, da Meta, que é do Mark Zuckerberg, tá? E ele está desenvolvendo esse universo, o metaverso dele, o Meta, e ali as pessoas vão interagir de diversas formas, ok? Tem, por exemplo, a Ray-Ban tá fazendo um óculos, que é um óculos muito parecido com o que a gente usa, só que ele tem uma câmera, a gente vai poder sair na rua, gravar certas coisas, interagir, como vocês devem lembrar do jogo Pokémon Go, que a gente saía com o celular, então tu estava vendo o ambiente que tu estava, mas tinha bichinhos ali interagindo, na parte real tinha a virtual junto, realidade aumentada, que a gente chama, né? Então, o metaverso nada mais é do que um ambiente em que a gente, de diversas formas, vai poder interagir com óculos, com algumas coisas que tu pode segurar no punho, para conseguir interagir de diversas formas. Vai ser para conviver, vai ser para negociar, vai ser para ambiente de trabalho, para fazer reunião, para tudo isso, com o grande fundo de que realmente é uma rede comercial. Então, tem a Ethereum, o Bitcoin ali, eles são redes. A Ethereum é a que mais tem, assim, que vende terrenos, né? Então, assim, a gente vai entrar no mundo virtual. Eu vou comprar terrenos no Meta ou na rede metaverso do Ethereum. E aí, lá eu posso criar, por exemplo, a Xangai, né? Comprar um terreno em Xangai. E o que me dá a segurança de que aquele terreno é meu, né? Aí é que entra, então, assim, coisas que também já existem. A NFT, que é token não fungível, ele é feito em blockchain. O que é o blockchain? Eu vou ter que dar alguns conceitos para entender, né? O blockchain é muito usado no mundo dos contratos há um bom tempo, tá? É um banco de dados digital que criptografa por blocos as informações. Por exemplo, eu tenho uma carteira digital de Bitcoin, que é uma moeda virtual, né? Então, eu comprei uma Bitcoin e aí, quando ela teve a baixa, eu comprei. Quando ela subiu no mercado, ela é bem volátil, a Bitcoin, e aí eu vendo. No que eu vendi a Bitcoin, é mais um bloco de registro que entra naquela cadeia de registros daquela moeda, tá? E aí vai aparecer, então, um novo bloco criptografado dentro desse sistema blockchain, que é um banco de dados, é como se fosse o DNA de toda aquela transação. Então, existem contratos via blockchain, existe transação de moeda via blockchain, é uma tecnologia utilizada no metaverso, onde se negocia com criptos, né? Aí as diversas criptos, as mais utilizadas são a da Ethereum e a Bitcoin, né? Que fornecem a segurança, por ser altamente seguro e criptografado, é impossível praticamente que se mude aquele DNA de uma rede blockchain ali onde está criptografado e gravado todo o contrato, todo onde entrou e como vendeu, quem comprou, quem vendeu uma Bitcoin, por exemplo. O terreno, então, como é que acontece? A certificação de propriedade de um terreno, de uma compra, também é toda na rede blockchain. Essa rede blockchain também são empresas, tá, que fazem. São empresas que são especialistas em fazer contratos e negociações através de blockchain, que é um sistema
que criptografa em blocos todas as movimentações. Então, o Milton ali tem o terreno dele, e o que garante a propriedade é uma NFT, que é um código, né, um token não fungível, que diz que ele que é, naquele último bloco ali, ele que comprou. O último bloco da blockchain diz que ele é. Ele vai ter uma chave pública, uma chave privada, e aquilo ali dá a certificação de que aquilo é dele, ok? É transferível. O NFT é diferente de uma criptomoeda, por exemplo, que tu pode dividir ela e ter vários tipos de criptomoedas, como tem hoje no mundo. A NFT é única e exclusiva. E aí entra o grande diferencial desse mercado dentro do metaverso. Porque o mercado do metaverso, a gente gira com criptomoedas, mas a gente tem certificação de propriedade com NFTs. As NFTs, por serem únicas e exclusivas, elas transitam muito dentro, por exemplo, do mercado da arte, muito bem. Por quê? Porque a coisa da exclusividade, né? Essa questão de ser único e exclusivo, a NFT não perde, mas ainda assim ela é transferível, eu posso vender uma arte digital que eu comprei, né? No metaverso, por exemplo. Ou então vamos imaginar, assim, quem tem filho, já viu o filho, por exemplo, jogando o Fortnite. Aquilo lá é um ambiente metaverso, que eles escolhem o boneco que eles vão usar, que é o avatar, e eles vestem ele com as skins, que eles chamam, né? Então, ele entra no jogo, compartilhando aquele jogo com outras pessoas, com objetivos, eles conversam online, ao vivo, com aquelas pessoas, eles têm objetivos, eles compram as skins. A skin do Neymar, que o Neymar está ganhando dinheiro com isso, um tênis da Nike, né? Então, assim, as grandes empresas de moda também estão fazendo mercadorias suas no metaverso. O Fortnite, então, vende as skins para vestir os avatares dos jogadores, né? Um outro para criança menor é o Roblox. Roblox, eles compram terreno, montam casa, compram os bonequinhos, compram roupa. Como é que compram? A gente usa o cartão de crédito, usa a nossa moeda para comprar uma moeda do jogo, que é uma cripto do jogo. Então, cada jogo ali, cada ambiente, o Fortnite é V-Bucks, o nome da moeda, da cripto. A gente compra V-Bucks para poder comprar dentro do metaverso, daquele ambiente metaverso. O Roblox é Robux. Eu sei porque eu tenho filhos, né? E eles jogam tudo isso. Então, e eu estou sempre comprando, né? Meu cartão de crédito vem assim, muita coisa compra em moedas no metaverso. E aí vocês devem lembrar do Second Life, que tentaram colocar para as pessoas viver virtualmente. Aquilo é parecido com o ambiente metaverso. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque ele não é um ambiente super bacana e tecnológico como deveria ser. Tá? O que está funcionando? Esses ambientes mais novos, provavelmente o Meta do Mark Zuckerberg vai ser um ambiente bem bacana, porque ele contratou muitos designers europeus para fazer ali. Então, dá para a gente replicar prédios verdadeiros lá dentro, ou cidades, como já existe. Mas aí a tua pergunta, Marcos, mas e aí vai ter mais de uma Nova York? Sim, porque pode ter uma Nova York no Meta, né, no ambiente metaverso do Mark Zuckerberg, e pode ter lá no Ethereum uma Nova York. Mas são lugares do metaverso diferente, e eu compro terrenos e negocio ali. O que muda muito é a sensação de exclusividade, né? E aí quem tem muito dinheiro no mundo gosta da sensação de exclusividade agora no metaverso e negocia com grandes personalidades, muitas vezes, uma obra de arte, um terreno, uma casa, uma roupa, um tênis. Então, assim, marcas como a Gucci, como a Nike, como a Louis Vuitton, todas já têm lojas num metaverso, vendendo coisas para as pessoas com aquela sensação de exclusividade. Por que também é exclusivo? É caro, né? O valor de uma Bitcoin, por exemplo, é altíssimo, né? Ela é partida, assim, como se fossem centavos, né? A Bitcoin. Então, voltando à segurança jurídica, assim, mais especificamente, assim, eu dei um panorama para a gente conseguir entrar no metaverso e se enxergar lá dentro. O que eu escuto muito? Mas isso é loucura, né? É uma bobagem incrível, porque eu vou ficar brincando de viver no metaverso. Mas é que, às vezes, a gente que
que é mais velho não consegue entender a cabeça do pessoal mais novo que vive no metaverso. Eles querem viver essa vida, eles nascem chipados para isso. Então, assim, a vida deles vai ser provavelmente, da grande maioria das crianças e adolescentes atuais, fazendo reuniões de trabalho num ambiente do metaverso, né? Que já existem empresas que criam somente isso, salas de reuniões, aí tu entra com o teu avatarzinho ali para fazer reunião, né? Ao vivo, com todo mundo, tu sabe quem está ali falando, é a tua voz, tu pode ter um avatar, um bonequinho, ou vai poder ter um que é escaneado o teu rosto, ou tu vai ter a tua telinha com a tua câmera, ninguém mais quer aparecer nas câmeras. Então, ter o avatar, assim, é uma coisa que para nós pode parecer estranho, mas para a gurizada de hoje em dia é o que conta para eles. Se tiver eles aparecendo, é horrível. Para eles ter um avatar que eles criaram é o máximo. E eles dão credibilidade para aquilo. É isso que pode parecer doido para a gente, mas é isso. Então, a gente tem que se adequar ao futuro que está vindo, e a segurança jurídica, então, o direito tem que acompanhar, né, para ter segurança jurídica nessas relações. O direito ainda é muito retrógrado, é muito paralisado em relação a essas coisas, mas ainda assim a gente tem mecanismos, tá? No Brasil, a gente tem leis, e eu acredito muito fortemente que a gente tem que olhar o metaverso no mundo jurídico olhando primeiro para a proteção de dados, tá? Que é a LGPD, que você já deve ter ouvido falar. Proteção de dados é fundamental. Por quê? Porque ela está colada com segurança da informação, né? Como é que eu garanto, então, que aquele token não fungível, a minha NFT, não vai sumir da minha mão por um ataque hacker? Porque esse é o grande problema, o grande medo de quem tem NFTs e compra terrenos ou qualquer outra coisa, é de sofrer um ataque hacker ali naquela carteira virtual e perder tudo. Sim, vai perder tudo, né? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar fortemente com proteção de dados e segurança da informação para aumentar as camadas de proteção. Quanto mais camadas de proteção a gente tiver, né, maior a segurança, então, de que tu não vai perder a propriedade, né, daquela carteira digital, né? Porque daí, se um ataque hacker acontecer, a gente perde toda essa segurança que se tinha com uma propriedade de uma coisa digital. Mas isso é no mundo, né? As empresas estão sofrendo ataques hackers, a gente vê bancos sofrendo, então, assim, isso não é diferente do que a gente vive no mundo real já e está sofrendo todos os dias, né? E aí, então, no direito, o que se aplica? Se aplica todas as leis que a gente tem no Brasil, né? Falando de Brasil, todas as leis que a gente tem são feitas para aplicar na vida da pessoa física, né, das pessoas, e como são pessoas físicas que estão vivendo no metaverso, a gente vai aplicar de acordo com a transação. Direito imobiliário, como falaram já ali, é complicadíssimo. O direito imobiliário no Brasil, ele tem várias coisas que vão travar. Então, a gente não vai comprar um terreno e vai conseguir registrar esse terreno, essa NFT, no registro de imóveis. Por quê? Porque os nossos registros de imóveis só registram terrenos reais, por enquanto, né? Não é loucura dizer que vai começar a existir daqui a um tempo registro de imóveis no metaverso. Ah, por quê? Porque já tem tabelião aí fazendo por vídeo autenticação de assinatura e usando blockchain. Então, a gente consegue ver que devagarinho a gente está abrindo. Existem projetos de lei, né, que já estão tramitando, alguns outros vão começar a tramitar. A gente já consegue declarar no nosso imposto de renda NFT, né? Então, esse ano já dá para fazer a declaração e já dizer as NFTs que eu tenho. A Receita Federal já se adaptou para isso. Qual é a grande vantagem, assim, da gente, por enquanto, assim, no metaverso, não existe uma autoridade reguladora, assim, no meio disso tudo, que é o que a blockchain faz, né? Ela conecta os particulares sem precisar uma instituição bancária ou uma corretora de valores ou de imóveis no meio dessa transação, né? Então, mesmo assim, o governo tem mecanismos para fiscalizar, né? Então, a gente tem que declarar uma NFT, porque é um bem, né? É uma coisa que muda ali uma propriedade, tu tem que declarar um bem digital tanto quanto um bem real, né? Aí depois a gente pode pensar em direito de imagem, né? Tá o Neymar com uma skin dele lá num jogo, ele recebe por aquilo, ele recebe royalties, ele vai ter direito de imagem protegido, ninguém pode copiar o avatar dele,
né? Tenho a propriedade intelectual, quando tu cria coisas ali dentro, né? Então, tem várias, assim, dependendo da relação jurídica que se estabeleceu dentro do metaverso, né? Sempre vai haver uma relação jurídica estabelecida lá dentro, porque por trás de um avatar existe uma pessoa que criou. Então, a gente vai ver qual lei no Brasil está incidindo, se é consumidor, se é direito civil, se é direito penal, né? Porque vai poder ter crime de injúria, por exemplo, lá dentro, né? Dando um exemplo, assim, que vem rapidamente à cabeça. E a gente vai ter, então, todas as legislações ali aptas a entrar para proteger as relações que estão se formando. Mas o que a gente tem de legislação protegendo a gente na vida no meio digital? A proteção de dados, né, que é a nossa LGPD, que ainda é na área civil, existe um PL para criar ela, para penalizar as condutas, tá? Tem a lei, o Marco Civil da Internet, na área penal tem a Lei Carolina Dickmann, aquela que é conhecida. Então, a gente tem legislações no direito digital para aplicar no metaverso. Vai mudar bastante coisa? Vão se inserir provavelmente aí novas leis falando dessas tecnologias, vai ter regulação mais profunda da Receita Federal, os bancos, né, não ficam felizes, eles estão tentando entrar nessa parte de criptos, porque o governo não arrecada daí, né? Se não for declarar no imposto de renda, o governo não está arrecadando. Onde não se arrecada imposto, o governo, não, vou ter que me meter. Assim não vai dar. Então, como é tudo muito novo também, a gente percebe assim que o direito ele vai começar a se encaixar na medida que os grandes problemas forem acontecer. Mas de antemão a gente já sabe o que aplicar, né? Por que eu sei, por que eu sou especialista nessa área? Porque eu já trabalho com isso, eu já trabalho com problemas que vem acontecendo, eu já protejo os meus clientes empresa, para que problemas que eu já consigo imaginar e colocar lá na frente acontecer, né? E aí a gente vai moldando, trabalhando, adaptando, na medida que as coisas vão surgindo e crescendo no metaverso. Acho que é basicamente isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, assim, eu tentei demonstrar da forma mais simples possível no dia a dia da gente o que é o tal do metaverso. Não, ótimo. Eu acho que nós vamos ter muitas perguntas, já tem até gente com a mão levantada, mas já que eu estou aqui falando com a senhora, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Paulo Otávio está aqui presente nesse bate-papo. Paulo Otávio é a principal incorporadora imobiliária de Brasília, a mais conhecida. O que impede eu de entrar no metaverso e criar uma empresa com o nome dele? Uma construtora também. O INPI do metaverso, como é que vai funcionar isso? Uhum. Eu ia falar do INPI. Primeiro, é importantíssimo ter registro, né? De propriedade de marca, de imagem, de tudo. O INPI é fundamental e ele não veda que a gente registre uma coisa digital, por exemplo, né? Uma propriedade, um nome e tal. Então, o INPI, ele continua sendo muito utilizado, ok? A gente não pode descartar, embora ele não seja para direitos autorais, ainda assim tem como registrar, né? Nem que seja na Biblioteca Nacional, a gente pode registrar alguma obra de direito autoral, por exemplo, que não seja uma marca ou industrial ou outros tipos de marca que o INPI não aceita registrar, por exemplo. Existem meios jurídicos, ok? O que impediria a outra pessoa de montar a mesma construtora num metaverso é o contrato, por exemplo, dessa empresa que tem que ser adequado, né? Primeira coisa, o contrato dela tem que ser adequado. Segundo, o registro dela tem que estar ok, tudo certinho no INPI. Ela vai fazer registros aqui no mundo físico que, caso aconteça isso de uma cópia no mundo virtual, ela possa chegar e contestar aquela cópia no mundo virtual. É claro que a gente vai continuar vivendo aqui no mundo real, então ele vai descobrir que alguém abriu e ele vai dizer, olha, não, essa construtora é minha, da minha propriedade, eu tenho o estatuto aqui, e eu prevejo, inclusive, aqui no meu estatuto, no meu contrato social, que ela é minha, inclusive, em ambientes virtuais, se surgir uma cópia, eu tenho como te demandar e te denunciar, e entrar com processo, e denunciar no INPI, enfim. A gente vai usar os nossos meios legais aqui,
né? Mas ainda não tem nenhuma legislação assim, bem específica que diga assim, olha, não pode abrir a mesma empresa no ambiente virtual. Tá? Mas as nossas leis já não permitem, né, a duplicidade, porque por causa do CNPJ, porque a gente tem tudo registrado, então a gente vai ter que forçar que as nossas leis físicas se apliquem no ambiente virtual, ok? Enquanto não houver uma lei específica para o ambiente virtual, fazendo esse link, a gente usa a legislação que a gente tem. E eu posso, então, simplesmente, como Congresso Nacional, baixar um decreto onde todas as leis para o mundo físico passam a valer para o mundo virtual? Existe essa possibilidade? Não precisa, né? Não precisa, porque as leis, a maioria das nossas leis, assim, tudo tu consegue encaixar. Não, elas não dizem assim que é só para o ambiente físico, a maioria são as leis antigas que não previam uma situação dessas. Mas até na nossa CLT, né, a lei trabalhista, a gente consegue ver que eles foram ao longo dos anos, assim, quando ia fazendo alguma reforma, alguma atualização de qualquer legislação, a gente percebe isso. Toda e qualquer hipótese, se aplica isso aqui que eu estou dizendo em toda e qualquer hipótese, ou todo e qualquer modelo, ou toda relação negocial, ou seja, já prevendo que quando acontecer alguma coisa no digital também está se aplicando aquela proteção legal. Né? O metaverso, as negociações do metaverso, elas não são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico. Né? O que não é vedado para nós, a gente pode fazer. Então, essas transações, elas não são proibidas, elas só têm que ser feitas em conformidade com as leis que já existem. E depois entrar em conformidade com novas legislações que vão aparecer, porque certamente vai aparecer, né? Assim como a nossa lei de proteção de dados pessoais apareceu. Perfeito. Bom, eu vou abrir então para perguntas. Eu acho que o primeiro que levantou a mão foi você, Júnior? Não, foi o Marcelo da Brain. Marcelo, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Você se apresente, então, por favor, e depois faça a sua pergunta. Tá ótimo, Marcos. Sou Marcelo Gonçalves, sócio da Brain Inteligência Estratégica. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Marcos. Estou com saudade de bater papo com você. Um forte abraço. Queria agradecer a doutora Paula pela brilhante explicação, né? Nós, aqui na Brain, nós já temos trabalhado com algumas pesquisas, principalmente voltado para essa geração, né? Acho que a doutora Paula falou algo muito importante, que é essa mudança geracional. Né? A mudança geracional realmente impacta. A minha geração, que é a geração dos sem cabelo, né? Meio dinossauro, né, doutora Paula? É realmente mais complicado mesmo. A gente fica com uma sensação de uma vida dupla, dúbia e com 2 vezes o preço. Então, eu tenho que ter alguma coisa na vida real e alguma coisa na vida no metaverso, né? Então, me parece algo criado muito comercialmente e para a nossa realidade, para a realidade de quem vive realmente trabalhando de maneira muito concreta. Né? Mas como a doutora falou muito bem também, eu também tenho sobrinhos e tenho amigos de filhos que na realidade, estão vivendo isso no dia a dia. Né? A minha pergunta, doutora, era pegar assim, um exemplo como do Milton. O Milton é um grande investidor, uma pessoa que é muito inteligente e faz investimentos de maneira realmente inteligente e íntegra, é uma pessoa que eu admiro muito. E aí o Milton comprou isso no metaverso, né? E vamos imaginar que, por alguma fatalidade, o metaverso seja o Betamax ao invés do VHS de anos atrás. O Betamax era muito melhor, mas o VHS é que se continuou de tecnologia. O Betamax subiu, né? Vamos imaginar que surja o Metaverso 2, a revanche. E aí, tem alguma garantia do Milton quanto a isso ou é investimento de risco efetivamente? É investimento de risco. É um investimento de risco, sim. Mas como ele aparentemente é novo e não é tão novo assim, se a gente for olhar para a jogada que o Mark Zuckerberg teve, ele não é um risco tão alto assim. Senão ele não tinha jogado todas as fichas dele nisso. Ele vem falando há muitos anos sobre isso. E agora
acelerou tudo com a pandemia, como todo mundo sabe, né? A pandemia veio e acelerou absurdamente qualquer negócio que a gente estava pensando em criar na área digital, né? E como as crianças e os adolescentes já vêm nisso, ficou tudo muito mais fácil para todo mundo nesse sentido. Então, é um grande ambiente virtual e que, claro, se acontecer, por exemplo, o Second Life, aquele não deu certo. As pessoas não conseguiram utilizar aquilo, e aquilo foi, quem investiu pesado lá acabou perdendo muito dinheiro, né? A mesma coisa, o mesmo raciocínio a gente tem que fazer para o metaverso. Então, o que é que a gente orienta? Assim, alguns clientes meus perguntam, então vale a pena eu vender quase 100% de tudo que eu tenho, pulverizar tudo e tocar para dentro do metaverso? Não. É um baita investimento para se fazer hoje em dia, tá? A gente está vendo, assim, a diferença de valores, assim, o ágio que se ganha, né? Em cada venda ali, muito grande, tem pessoas que realmente estão conseguindo entender como uma bolsa de valores ali, exatamente como é que funciona na baixa, na subida, e ganham grandes quantias, né? Mas não tem uma garantia de que se aquilo ali sumir, né? Tu vai continuar a repor aquilo ali que tu colocou, né? Comprou vários terrenos, não. Então, a grande sacada nesse momento, assim, é não investir, assim, todo o teu patrimônio, evidentemente, e também ficar sempre ligado nos altos e baixos do mercado e ficar negociando, né? Quando vê que, por exemplo, um terreno teu valorizou muito, vende, faz uma tentativa, vende e segura um pouco, vai na tentativa e no erro, vai dentro do que tu vê que não sofre o teu bolso para fazer, né? Porque eu realmente, o Juan já deve ter dito isso para vocês, a gente realmente vê que isso vai crescer absurdamente e que quem está investindo vai ter um retorno muito grande, né? Porque senão grandes empresários no mundo todo não estavam nesse movimento conjunto como está acontecendo, né? E os investimentos são pesados, então se a gente for analisar por esse aspecto, a gente sabe que eles não investiriam tanto se não fosse uma coisa que eles mesmos estão criando para ficar firme, né? Só que, claro, no Brasil é um pouco diferente ainda, né? A gente ainda está com grandes desvantagens, a gente ainda não sabe o quanto vão nos morder com o imposto, né, sobre essas transações. Então, a cautela tem que existir na medida do tamanho é como investir na bolsa ou em aplicação financeira, tem que ser de acordo com o teu perfil. Perfeito. Esclarecido, Marcelo. Doutora Paula, antes de passar a segunda pergunta, eu vou até fazer uma outra. Eu tenho visto o argumento que toda NFT é única, que aquilo é só seu e ponto final. A minha pergunta é a seguinte: as pessoas estão transformando bens reais em NFT. Uhum. Eu tenho, por exemplo, com o ingresso do dia do jogo da Copa do Mundo de 1950, da final da Copa do Mundo, eu quero transformar esse ingresso em NFT para vender. Uhum. Aí eu vou no metaverso tal e vendo esse ingresso. O sujeito que compra pensa que tem uma coisa única. Não, NFT é único. Agora eu sou o dono disso. Eu também, com esse mesmo ingresso, eu transformo em NFT em outro metaverso e vendo de novo. Isso é possível? É, assim, isso é um grande problema, né? Porque, inclusive, se a gente for pensar que a gente pode acessar por VPN o metaverso, isso tudo pode virar uma grande deep web, né? Um lugar para bandidos e loucuras assim. Mas vamos lá. Sim, tu pode pegar um ingresso de um show espetacular lá que tu foi numa área VIP ou qualquer coisa, tu pode transformar num NFT e colocar lá, fazer um leilão no Ethereum, por exemplo, que é uma empresa que tem um ambiente metaverso bem grande, assim. E aí a pessoa compra. E aí depois eu vou replicar ela em outro ambiente metaverso. Bom, daí é outro ambiente metaverso, tá? Mas quando tu gerou aquela tua NFT daquele bem específico, ele ganhou uma numeração e toda no blockchain, lembra como eu falei? E toda uma rede, um DNA e blocos de certificação na blockchain. Tu não vai conseguir registrar de novo dentro da mesma plataforma uma outra blockchain do mesmo, né? Mas aí entra aquela coisa que a gente falou.
o mesmo terreno, a mesma Nova York pode estar no Ethereum e no Meta, né? Qual é a pessoa que compra, o que ela tem? Muitos vídeos que estão, por exemplo, já foram vendidos por milhões de dólares em NFT, eles estão disponíveis no YouTube de forma gratuita. Então, é como ter uma obra de arte, para dizer que você é o dono, a NFT, aquele código ali é teu, eu sou o dono, mas eu permito que todo mundo olhe, né? Perfeito. Então, o que a gente pode fazer para evitar a duplicidade? Contratos. Aí a gente volta para o mundo real, né? Quando a gente ainda não tem uma lei que diga, olha, eu não posso fazer 2 NFTs, cada uma em um metaverso, e eu vender. Mas eu posso, por exemplo, aquela NFT, eu posso partir ela e vender para 100 pessoas, por exemplo. 100 pessoas podem ser proprietárias daquele teu ingresso que tu transformou em NFT. Ou uma só. Quanto menos gente, mais caro é uma NFT. Então, se não existir ainda uma lei que não permita que ambientes de metaverso diferente possam ter o mesmo produto, tá, em NFT, aí a gente vai ter que se garantir no mundo real, né? Registrar no INPI, fazer um contrato, que seja um contrato inteligente, né? Um smart contrato em blockchain, tudo, mas mecanismos acessórios da nossa legislação que a gente usa para proteger aquilo ali, né? A duplicidade dentro do mesmo metaverso daí não dá. Perfeito. Fico escutando a senhora, a conclusão que a gente chega, por mais virtual que seja a coisa, a proteção sempre vai vir no mundo real. Essa é a impressão que eu tenho desse metaverso. Júnior Alves, palavra sua. Bom dia, doutora. Eu sou o Júnior aqui de Brasília, né? A gente mexe com transportadora, self-storage, junto com o Marcos aí, e tecnologia também. A minha pergunta é o seguinte, aproveitar o gancho que você falou do VPN, vamos supor que eu crie um metaverso, minha empresa cria um metaverso. Eu posso estar criando esse metaverso num servidor lá em Xangai, em Singapura, faço um metaverso do Brasil e opero com brasileiros, ou até mesmo do Zuckerberg, que ele vai fazer a nível mundial, ou seja, qualquer pessoa do mundo pode entrar. Esse metaverso vai estabelecer as leis de qual país? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar por contrato mesmo, ou a LGPD vai funcionar no metaverso brasileiro, sendo que o meu servidor está lá em Singapura? Sim. E eu estou trabalhando dos Estados Unidos? Porque com o VPN eu posso mascarar meu IP de qualquer lugar, né? Como é que vai funcionar isso? Boa pergunta. Ou se sim, já tem a Lei de Proteção de Dados brasileira, ela conversa com as leis de proteção de dados do mundo todo. Tá? Então, por isso que eu falei que é muito importante a gente entrar com o olhar da proteção de dados para dentro do metaverso, porque vai ser um compartilhamento internacional de dados que vai estar acontecendo. A gente tem inúmeras situações que a gente usa, uma nuvem, por exemplo. A nuvem do Google, o servidor não é brasileiro, né? E aí eu estou usando a nuvem do Google ou qualquer outra aí que a gente vai pensar. Todas elas têm o servidor em outro lugar, nos Estados Unidos, em Singapura, não importa. E a gente está fazendo o quê? Compartilhamento internacional de dados, né? E aí a legislação, sim, para proteger, e tem que montar-se teu metaverso dentro das leis que a gente existe de compartilhamento internacional de dados e, inclusive, empresarial, né, internacional, porque tu vai ter, né, declarado que o teu servidor é lá. Tem muitas empresas, por exemplo, que elas abrem nos Estados Unidos apostas, por exemplo. Empresas de apostas, tem muito brasileiro abrindo nos Estados Unidos, porque lá é permitido, né? E no Brasil não é. No Brasil é crime. Mas aí o brasileiro ele vai entrar pela internet ali, né? E o VPN é um problema porque a gente estabelece uma conexão particular. Qual é a importância de se fazer? Então, você vai usar uma VPN. Que a VPN, então, que tu faça por uma empresa, uma VPN que tu pague, porque ela tem mais camadas de proteção, né? Porque uma VPN pública, aí tu tá arriscando o teu próprio pescoço, né? Quando tu faz alguma coisa ali, porque não tem proteção alguma, a VPN em si. Mas se tu for fazer coisas em VPN, então que seja com todas as camadas de proteção possíveis dentro de uma empresa e do serviço pago de VPN, tá?
porque senão, isso é um cuidado que a gente tem que ter com qualquer tipo de negócio, independente de ser metaverso ou não, né? A gente já tem que ter esse tipo de cuidado, de saber que usar uma rede VPN tu está trazendo muito mais riscos para o teu negócio, né? Ao mesmo tempo que, em algumas situações, tu vai fazer um contrato via blockchain com outro particular que está lá em Xangai, por exemplo, e usar uma VPN privada, paga, com muita proteção, te ajuda em rapidez, em segurança, porque ninguém mais vai ter acesso àqueles códigos criptografados que estão sendo trocados entre tu e aquele particular ou aquela empresa que está em Xangai. A gente tem que saber que esse sistema pode ser usado para o mal, né? Então, é saber usar, é estar bem orientado juridicamente para saber como usar, como transitar no metaverso, como transitar fazendo um contrato via blockchain, né? Porque vai existir situações, o metaverso usar via VPN não vai ser interessante, né? Porque pode ser usado para o crime. Ao mesmo tempo, então, como eu falei, tu vai fazer só entre duas pessoas um contrato blockchain, ok. Sim, sim. Ótimo. Perfeito, Júnior. Perfeito. Obrigado, doutora. Doutor, antes de passar para o Mildon, que é a pergunta sobre o mercado imobiliário, eu também vou fazer uma pergunta sobre o mercado imobiliário. Eu tenho visto construtoras pegando um imóvel e transformando em várias NFTs, é isso mesmo? Uhum. Eu tenho visto. Uhum, Aí é isso vende. Bom, mas pegou aquele imóvel real e vendeu em NFT. Como funciona a garantia desses compradores que a mesma construtora não vai pegar esse imóvel, vender para mim e registrar ali no segundo ofício de registro de imóveis? Quem é o dono? Os caras da Sim. NFT ou eu? Teoricamente, Sim. pela lei brasileira, sou eu que estou com registro E imobiliário. Mas porque uma... eles estão fazendo um registro duplo, né? Eles vendem NFT porque eles partilham aquele apartamento, por exemplo, em 100 NFTs. E aí eu posso comprar quantas eu quiser. E aí tem aqueles planos ali, em até 5 anos, eu posso comprar todo ele e tal. Tem vários tipos diferentes de venda de imóveis partilhados em vários proprietários. O que acontece? Há o registro de imóveis igual. Tu tem um contrato de compra e venda físico, tu vai fazer registro de imóveis no registro normal, porque ele é um imóvel físico, então vai estar dito lá que tu comprou uma fração de 1/10, por exemplo, daquele imóvel, vai estar no registro imobiliário. Na matrícula do bem vai estar escrito que tu tem via NFT, tu comprou aquele imóvel com criptomoeda, por exemplo. Então, é todo um trabalho que se faz no mundo real que é um atrativo hoje em dia, né? Uma forma diferente de negociar os imóveis. Mas a verdade é que não é nada muito diferente do que a gente está acostumado de comprar, por exemplo, 1/10 de uma casa num resort na praia e que eu tenho direito a usar 10 dias por ano. Sabe? É muito parecido, só que eu compro não com dinheiro que eu depositei na conta de alguém, eu compro uma NFT. O título de propriedade daquela fração daquele imóvel é uma NFT que eu registrei no registro de imóveis. Então, eu tenho um contrato que pode ser digitalizado em blockchain, mas eu tenho um contrato com aquela imobiliária que me vendeu, né, e com o proprietário, a construtora, enfim, e está registrado no registro de imóveis. E aí, claro, quando é um bem real que existe, aí se aplica toda a nossa proteção da legislação aí. E não é vedado, pode ser feito esse tipo de venda com fração em NFT. Não, está realmente acontecendo. Então, quer dizer que hoje a legislação já está permitindo que a moeda, porque quando a gente vai fazer uma escritura, a gente diz pago em Pix, em transferência, eu vou escrever ali que foi pago em NFT. Uhum. É isso? Vai ter toda a informação da NFT ali. Essa é uma dúvida. Aí eu transformei aquele imóvel em 100 NFTs. Mas na hora de ir para o mundo físico, para o mundo real, vou ter que chamar esses 100 caras. Um pode estar lá em Hong Kong, outro pode estar em Paris, outro pode estar em Londres. Vai ter que vir todo mundo aqui para Brasília e registrar aqui no segundo ofício de registro de imóveis. Fisicamente. Não precisa mais ser presencial, né? Isso tudo a gente consegue fazer. Mas vai ter virtual. que haver uma escritura mesmo online para cada um deles. Sim, porque o imóvel é físico. O imóvel não é virtual, né? A venda que foi feita
com a utilização de moeda virtual, de título virtual, né, que é NFT, mas o imóvel, nesse caso, é físico. Então, embora toda a venda ali tenha sido feita assim, vai ter igual o registro, papelzinho lá no registro de imóveis, como é quando a gente tem propriedade normal aqui. Então, mais uma vez, o mundo físico, o mundo virtual vai ter que se proteger no físico, né? É Sim. o que eu estou Não tem sentindo jeito, mesmo. né? Não tem. Milton Heitor dos Santos. Doutora Paula Beckenkamp, vou criar umas dúvidas aqui agora, com umas colocações, e você, por gentileza, me ajuda a esclarecer. Eu utilizo a seguinte técnica para investir aí, fazer alguns poucos investimentos dentro da tecnologia. Primeira delas, vamos pegar a questão imobiliária. A circunferência da Terra não aumenta, ela é aquela circunferência. O número de pessoas na Terra aumenta, portanto, sempre ela vai valorizar mais, porque há mais compradores a cada ano que passa para cada metro quadrado. Uhum. Da mesma forma, o Bitcoin. O Bitcoin ele vai ter, ainda não chegou no limite de produção dele, mas ele vai ter uma quantidade e não vai se produzir mais, diferente do ouro, que o ouro você pode ir lá em uma mina, extrair mais e vai ter mais. Portanto, terra e Bitcoin vão ser sempre muito valorizados, embora que o Bitcoin não seja oficial. O mesmo... Bom, dito isso, eu utilizo os seguintes princípios para investimento. Nessas coisas novas, eu não invisto nada que eu não esteja disposto a perder. Perfeito. Ou seja, vou colocar aqui na carteira, digamos, um valor X, esse valor X, corro o risco de multiplicar por 10 ou por 100 e corro o risco de perder também. Uhum. Estou fazendo esse comentário porque o Marcos tem um grande conhecimento, assim como eu, de arte, obras de arte. A diferença é que de cada 100 ele conhece 99 e eu 1. Não, ele conhece eu não. E isso vale também para os investimentos em obra de arte, acredito, porque ele está colocando aqui a questão do risco. E outra colocação que eu quero fazer, a questão, por exemplo, eu comprei ontem terreno de IRT2, que é aquela plataforma que foi refeita, foi feita a circunferência da Terra no mundo virtual pelas grandes empresas de jogos. Uhum. Então, quer dizer, é lógico que vai surgir aí a mesma plataforma dentro da Microsoft, dentro de outros grupos. Porém, cada uma vai ter o seu valor, né? Isso aí. Imagino isso. Existe o risco, por exemplo, de eu perder essa coisa? Claro que existe. Eu compro uma quantidade que estou disposto a perder. Mas a lógica, vamos voltar para o Bitcoin, ele teve uma valorização astronômica. Não vou dizer que o terreno venha valorizar tanto, mas que ele vai, dentro de uma análise geral, ele deve valorizar bem. Uhum. Estou certo? Tá certo. Todas as tuas colocações até agora, raciocínio perfeito. É exatamente isso. O terreno em si pode não valorizar muito, mas quando a própria moeda em que ele é negociado valoriza, aí está o teu ganho. É isso aí. Agora, uma outra questão. Eu tenho terrenos físicos também. E o terreno físico, agora é um objetivo de fazer uma reprodução dele virtual. Uhum. Ter o terreno para vendê-lo física e vender também o terreno virtual. Só que seria um outro negócio separado, não seria uma venda independente. É possível? É possível. Tu pode vender de forma independente ou junto, conjugado.
dizer, olha, o grande lance nesse terreno aqui é que além de estar comprando ele fisicamente, tu também está comprando ele virtual no Metaverso X. E aqui está NFT, ó, que te dá a propriedade dele e ele já vale tanto lá no metaverso do Meta, por exemplo. É esse o meu objetivo agora, de fazer a reprodução do terreno físico no mundo virtual. E aí eu tenho duas opções de venda. No mundo virtual eu posso vender ele para o mesmo dono, inclusive, que eu vendo físico, ou até para outro. Isso. O cuidado que tu vai ter que ter é sempre no contrato. Quando tu for vender o terreno no mundo físico e não for para a mesma pessoa, vai ter que estar dito claramente no contrato que tu tens o direito de vender ele virtualmente em qualquer metaverso, porque tu já tem ele registrado em NFT. Então, claro que antes de tu vender ele físico, tu já vai ter que ter feito o registro dele em NFT, né? Já vai ter que ter um registro dele virtual, porque senão depois que tu vender ele físico, tu não vai poder criar ele virtual, porque aí tu pode ter um problema jurídico, né? Porque daí passou a propriedade do bem físico para alguém, e aí eu quero começar a criar. Isso a gente está falando de bens particulares, né? O que não acontece com cidade. Cidade a gente pode criar quantas quiser, né? Mas a verdade é que é muito interessante fazer isso, porque certamente vai aumentar o valor, inclusive, do terreno físico, né? É um plus aí que pode ter, dependendo do local que é o terreno. É um baita negócio comprar ele virtualmente também, porque muitas empresas o que estão fazendo, eles constroem daí um super prédio ali, que vai ficar, por exemplo, para a cidade. Por exemplo, vamos dizer que lá em Dubai, na Expo Dubai, toda aquela construção maravilhosa que eles fizeram também foi criada virtualmente, né? E está acontecendo muito, tá? Deles replicarem uma construção que já existe ou que está sendo feita no mundo real, replicar para o metaverso. A minha ideia do negócio é justamente essa, porque como o mundo agora vai estar daqui para frente bastante interligado, o físico com o virtual, misto, vamos dizer, o cara vai criar um avatar dele, ele vai ter o apartamento, vamos dizer, eu não vou nem vender o terreno, eu vou vender a sala comercial física e vendo também a sala virtual. Ele vai ter a sala virtual dele para ter o avatar, que ele vai automaticamente ter o avatar, e ele vai ter, então, tanto físico como virtual para estar indo, entrando, visitando, Perfeito. Frequentando. Perfeito. Para fazer reuniões, para receber cliente, para atender um cliente virtualmente na sala virtual, porque ele é dono da sala física e da sala virtual, no mesmo lugar, igual. Pode ser uma réplica, né? É uma réplica, às vezes, inclusive, da decoração. É muito, muito legal, muito bacana. E é possível. Outro comentário que eu vou aproveitar fazer aqui, que ontem eu havia comentado com o Marcos sobre a aquisição de terrenos virtuais, eu uso a seguinte técnica, Marcos, em investimentos. Dentro do risco, eu ainda corro alguns riscos maiores. Por exemplo, agora em terreno virtual. Terreno virtual, eu adquiri terrenos onde tem prédios, locais privilegiados em Pequim. Ontem eu comprei em Xangai, mas antes eu havia comprado em Pequim, onde tem prédios. Tá. Então, comprei uma quantidade boa, que peguei ali os principais prédios que eu achava melhores. Beleza. Aí, em Xangai, eu comprei ontem, em frente àquelas grandes edificações, as principais, na água. Comprei terrenos na água. Porque no universo virtual, você compra o terreno na água. Teoricamente, as pessoas pensam assim, eu não vou comprar terreno na água, para que eu vou comprar? Mas eu comprei de um lado ao outro do rio, todinho, ou seja, o terreno é meu, alguém vai querer utilizar ou vai querer passar daqui a um tempo, o cara vai me pagar 10 centavos para passar ali. Agora, se pega milhões de pessoas passam a ser um negócio interessante. Uhum. Além disso, eu comprei também... Hoje de manhã eu comprei um trevo.
o principal trevo de Xangai, que é onde mais passa veículos, passa de todos os lados, daqui, dali e tal, eu comprei o trevo inteiro. Pode ser um investimento que eu vou perder totalmente. Mas é o seguinte, em um deles eu vou ganhar. Pode ser naquele, pode ser no da água, pode ser no do trevo, pode ser... em Paris eu comprei a ponte que liga o estádio do Paris Saint-Germain com a cidade. Comprei 750 terrenos ali também. Ou seja, toda a entrada da ponte, toda a ponte, em um deles eu vou ganhar, não sei no qual. Só passa na ponte que a gente pagar. Sim, isso tudo vai ser desenvolvido. Tá sem som, Marcos. Doutora Paula, já abriu o som? Já. Já abriu? Doutora Paula, eu vou fazer uma fábrica de drones onde o Milton vai cobrar pedágio, né, que eu vou levar ali todo mundo de graça por via aérea. Aí, Milton, complicou o seu investimento. As possibilidades são infinitas sempre nesse mundo, e é isso que é tão interessante, né? A gente começa a pensar tudo que a gente pode fazer no ambiente virtual, que a gente não pode fazer aqui, e é justamente isso, ele pensa, todo mundo que passar na ponte vai ter que me pagar, agora tu já pensou em fazer drone, passar por cima. Podemos ser sócios, Milton. Aí eu não faço a fábrica de drone. Doutora Paula, me conta uma coisa. Agora, pensando no mundo, não no mundo real, continuando em metaverso, a senhora disse que com a tecnologia que está surgindo, vão surgir aí cidades absolutamente iguais. Uhum. Surge uma Brasília exatamente igual. Aí eu vou ali, compro aquele hotel, que no mundo real tem um dono. Uhum. E eu passo a ser dono daquele hotel no mundo físico, no mundo digital. Como é que funciona isso? Bom, não dá para te dizer exatamente como é que vai funcionar. Está falhando. Eu só posso dizer que vamos ter problemas, tá? Porque se esse hotel não se precaveu antes, não se deu conta que pode estar sendo construído ele mesmo em réplica em algum metaverso, e não cuidou para que evitasse esse tipo de coisa aqui no mundo real, físico, ele vai ter, as empresas vão ter réplicas assim. Então, tem pessoas que, por exemplo, oferecem, antes de construir, eu tenho terreno onde é o hotel, por exemplo, de Brasília, um hotel X, e eu ofereço antes para esse hotel. Diz, olha, eu tenho terreno onde fica o teu hotel no mundo virtual e eu vou replicar o teu hotel lá. Tu quer comprar esse terreno para replicar o teu hotel? Hoje em dia, a maioria vai dizer, tá louco, né? E aí faz. Por quê? Porque não tem uma proibição, não existe uma lei que veda. Não tem nada me dizendo que eu sou proibida de ir lá comprar o terreno e fazer o hotel X, aquele que existe, né? Então, vai ter gente no mercado que vai oferecer o terreno antes, e vai ter gente que não vai oferecer, vai simplesmente fazer a réplica, né? Vai pagar designers para fazer exatamente a réplica. E aí, se não é um bem público, que eu posso fazer isso sem prestar contas a ninguém, e se não é uma construção que já se tornou pública também, né? Porque se tornou patrimônio da cidade, por exemplo, eu vou poder ter problema, sim, com o proprietário daquele lá. Mas e aí, o que o proprietário vai dizer? Vamos pensar, assim, friamente. O que o proprietário vai dizer? Qual é a proteção que ele tomou antes? Qual foi a medida jurídica que ele tomou antecipadamente para proteger que aquele hotel não ia ser replicado no mundo virtual? Porque daí a gente tem que pensar que as leis, elas não podem prever também o infinito, né? A gente não tem uma lei que preveja, por exemplo, que é proibido vender terreno na Lua. E se a gente quiser, hoje em dia, a gente pode vender terreno na Lua, né? A gente sabe que pode fazer isso. Então, quem for esperto vai se proteger antes, para poder, quando descobrir que teve uma réplica da sua empresa no ambiente virtual, chegar e dizer, não, ó, antes de tu fazer isso, eu já tinha me protegido fazendo esse registro aqui, esse contrato aqui, o meu contrato social está alterado, está bonitinho. É basicamente isso. Perfeito. Júnior Alves, você tinha levantado a mão. É isso que eu ia falar. Então, eu ia perguntar para a doutora se já era válido a gente começar a colocar em todos os contratos que fica vetado a multiplicação isso em metaverso ou em qualquer ambiente virtual. Sim, sim. Sim, né? Já é bom começar a mexer nos contratos, né? Botar os advogados para trabalhar. Exatamente. Importantíssimo.
Quem se audiência. proteger antes não vai tomar sustos e grandes prejuízos ali para frente. Perfeito, doutora Paula. Eu acredito que a gente não tenha mais perguntas, não tem ninguém com a mão levantada. São 12:02. Eu queria agradecer demais a presença da senhora. Foi muito boa esse bate-papo. É claro que acaba suscitando muito mais dúvidas, a gente vai conhecendo um pouco mais do assunto. Aí que vem as dúvidas, né? Se eu for tentar esclarecer todas as dúvidas que a senhora me gerou aqui hoje, nós vamos ficar aqui até amanhã, fazendo Mas eu estou à perguntas, né? disposição, se surgirem mais dúvidas, se quiser me trazer, Mas eu acho fazer sim, outro. mas eu acho sim que vale a pena a gente combinar um novo bate-papo para esclarecer mais dúvidas ainda, né? Mas eu queria agradecer então a todos, e se a senhora quiser fazer as considerações finais para a gente encerrar, a senhora está com a palavra. Tá bom. Queria agradecer também o convite, foi um grande prazer poder debater sobre isso e talvez ajudar aí um pouco a tirar algumas dúvidas, esclarecer alguma coisa que parece tão estranha ainda para a maioria das pessoas. E eu estou à disposição, queria dizer que estou à disposição, o Marcos tem meu contato, quem precisar me contatar para tirar uma dúvida, ou quiser conversar mais sobre o assunto, estou à disposição. É uma grande alegria poder partilhar o conhecimento e escutar vocês também, que eu estou aprendendo junto. Somos Então, conterrâneos, perfeito. Hoje tem doutora. muito Desculpa, Marcos. Não, hoje tem muitos empresários aqui presentes, como sempre, nas nossas lives. Se a senhora quiser, eu posso passar o telefone para todos. Se a senhora quiser falar agora, para o pessoal anotar, eu acho que todos nós aqui, sem exceção, vamos precisar muito do seu serviço, doutora Paula. Bom, pode passar, sim, e eu já passo aqui, que é para quem quiser anotar na caneta, porque papel e caneta eu não larguei até hoje. É 51, código de área. Eu vou dar o meu telefone pessoal para vocês, tá? É 992-16-9608. E pelo meu nome, Paula Beckenkamp, vocês acham no site, me acham no Instagram, também só me mandar algum recado direto ali que eu respondo também. Somos conterrâneos, doutora Paula. Eu sou ele São José do Ouro. Ah, que legal! Eu sou de Cachoeira do Olha Sul. a de chimarrão aí, ó. Ah, lá. Ali, coisa boa. Ainda toma bastante chimarrão? Tomo não regularmente todo dia, mas toda semana tomo. Ah, coisa boa. Eu não perdi o sotaque, né? Também morando aqui, mesmo atendendo gente do mundo todo, eu continuo falando tu, e às vezes eu tenho que cuidar, porque tem gente que se ofende, né? Eu estava em Roraima esses dias, passei uma semana lá, e lá o pessoal não gosta do tu. E aí eu cuidava para falar você. Isso me veio uma dúvida aqui na cabeça, doutora. Ele falou em chimarrão. Eu vou e crio um cartório, alguém cria um INPI dentro do metaverso, aí o cara dentro do metaverso patenteia a palavra chimarrão. E ninguém mais pode usar a palavra chimarrão sem me pagar dentro do metaverso. Isso é possível, não é? Se a empresa daí do metaverso aceitar esse tipo de coisa, porque daí a gente vai estar falando de venda de um serviço público, né, dentro do metaverso. Porque aí o INPI é ligado ao governo, e aí a gente já entra numa questão, assim, até que ponto a gente pode vender serviço público, né, dentro do ambiente privado. Aí não dá, né? A gente pode pensar assim, que já tem uma barreira. Exatamente, mas a questão desse bate-papo nosso hoje é exatamente isso, segurança jurídica, né? O que impede o Mark Zuckerberg de vender? A partir de hoje você vai ser o dono do cartório do metaverso. E aí, como é que fica? Tá? Aí, se ele criar esse tipo de coisa, vai ter que ser em relação a algumas coisas privadas criadas ali por particulares, mas que não interferem em bens públicos ou propriedades aqui fora no mundo virtual que pode ser contestada. Daí, né? Então, vai ter que ter todo um jogo jurídico ali, um cuidado de segurança. Quando for criar esse tipo de cartório, por exemplo, e que a gente sabe que isso uma hora pode ser criado mesmo, a gente vai ter que se cercar de um estudo jurídico bem aprofundado, para quem quiser fazer, e a empresa que comanda o metaverso ali vai ter que ver se ela quer aceitar aquele tipo de coisa ali dentro. Né? Não faz muita diferença. Se ela aceita construir um prédio e vender o que já não é dela, tudo é possível. Mas, enfim, as dúvidas são muitas. Eu acho que o direito vai ter que se reinventar, a legislação vai
Eu acho que vai mudar a cada dia, porque a cada dia vai surgir uma coisa nova, né, doutora? Já está Mas, enfim, bom tempo mudando a cada dia. Isso é bom para quem é inquieto, assim. Eu trabalho com pessoas inquietas. Quem é assim, gosta de estar sempre com uma novidade. ok, gente, muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos. Doutora, muito obrigado também. Foi muito bom estar aqui com a senhora, tá bom? Eu que Senhores, agradeço. obrigado a todos. Boa tarde.